Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 11 de setembro de 2023, finalmente nossa bolsa bem positiva aí, o nosso dólar negativo, e vamos entender o porquê, né, minha gente? Vamos falar do resumão do dia, começando primeiro, né, antes de chegarmos no Brasil, vamos começar aí pelas bolsas da Ásia. Bom, bolsas da Ásia, minha gente, de um modo geral, fecham no positivo, levemente positivas, né, mas no positivo, refletindo aí dois fatores importantes que aconteceram por lá. O primeiro deles foi na sexta-feira à noite, eu falei isso com vocês na agenda econômica da semana passada, saíram dados de inflação ao consumidor e ao produtor lá na China. E assim, os dados não vieram incrivelmente fortes, como vocês podem ver aqui, mas trouxe um certo alívio para o mercado, principalmente o CPI, que é a inflação ao consumidor, que veio um pouco, primeiro que veio positiva, né, mostrando inflação. E inflação, bom, na China, minha gente, é visto com bons olhos no sentido de que a economia está dando uma reaquecidinha, no diminutivo, e isso gera um pouco de inflação, então ela é positiva, tá? Então quanto mais inflação na China, mais os mercados gostam neste momento atual, ok? Então o fato do CPI ter vindo, no positivo, 2, melhor do que o mercado esperava, trouxe um alívio para os mercados, no sentido de que os mercados interpretam isso como uma estabilização, não é crescimento ainda, uma estabilização da economia chinesa, ou seja, ela vinha mostrando fraqueza, de repente ela se estabilizou. Esta foi a interpretação dos mercados em relação ao CPI que saiu na sexta-feira por lá, ok? Bom, somado a isso também saíram dados de novos empréstimos. Eu comentei isso com vocês na agenda econômica de ontem, que esse valor, esse indicador, a depender da situação em que a gente está vivendo e do quão diferente ele é da expectativa de mercado, ele pode fazer preço ou não. Ele fez alguns 2 ou 3 meses atrás por vir muito fraco, que assustou os investidores, e agora a recíproca é verdadeira. Esse dado agora, ele veio bem acima, mas ele veio acima do que o mercado estava esperando, ou seja, a China está contratando mais empréstimos, mais novos, são novos empréstimos do que o mercado esperava. Isso também é uma outra dica, um outro cheiro de pelo menos uma estabilização daquela queda e daquele enfraquecimento da economia chinesa, tá? Então isso fez com que as bolsas por lá fechassem no positivo, ok? Além, nós tivemos aí novos estímulos anunciados lá na China, relacionados ao compulsório bancário, relacionados ao setor imobiliário, como facilitação aí no valor de entrada de casas novas, né? Permitir também que famílias possam ter mais de uma moradia, porque antigamente lá você poderia ter direito a uma casa própria por vida, né? Então, se você já comprou sua casa própria, você não podia comprar outra. E agora eles já flexibilizaram isso daí, enfim. Eu já vinha comentando isso com vocês, então, de certa forma, eu trouxe um alívio, tá? Tanto que as bolsas lá estão positivas, mas não é nada demais. De qualquer forma, isso tudo que eu comentei com vocês corroborou para o minério de ferro ficar no positivo, como vocês podem ver aqui. Nós temos um cenário de minério de ferro, ele está em alta agora e ele passou a madrugada em alta e ao longo do dia continuou subindo, o que refletiu fortemente nas nossas ações relacionadas a essa commodity, principalmente a Vale, que a gente vai falar já já. Tá? O petróleo, minha gente, em específico, ele tá dentro de uma estabilidade, vocês podem ver ele levemente negativo aqui, mas não é nada demais, ele tá dentro de uma estabilidade, principalmente porque amanhã é esperado o relatório mensal da OPEP, e ainda esta semana nós vamos ter o relatório da Agência Internacional de Energia lá dos Estados Unidos, que também traz as expectativas de demanda, de oferta do petróleo para o futuro próximo. E isso gera volatilidade nos mercados de petróleo. Então, petróleo hoje dentro da estabilidade, ok? Aguardando aí esses drives da semana relacionados a essa commodity, tá? Bom, quando a gente vai então para as bolsas da Europa, as bolsas da Europa fecham no positivo, a maioria delas levemente positivas também, mas no positivo, principalmente, minha gente, puxadas pelas empresas de mineração. Então as empresas de mineração da Europa, elas ficam positivas, provenientes da positividade do minério de ferro que eu comentei com vocês, ok? E além disso também, quando tivemos a abertura do mercado americano hoje pela manhã, eles não estragaram a festa lá da positividade das bolsas europeias e elas acabaram fechando aí no positivo. Vale lembrar que essa semana, o drive da semana por lá na Europa é a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que vai ser na quinta-feira. E que, como eu disse para vocês ontem na agenda econômica, existem dúvidas, o mercado está dividido sobre o que o Banco Central Europeu vai fazer em relação à sua taxa de juros, já que a inflação por lá não cai, está pegajosa e, assim, se estabilizou num patamar alto, mas a atividade está fraca. Então, assim, é um pior cenário para a economia de um país, né, ou de uma região. Mas, enfim, de qualquer forma, bolsas da Europa hoje no positivo, muito motivadas pelas mineradoras, ok? Bom, quando
a gente vai para os Estados Unidos, minha gente, a gente tem as bolsas por lá no positivo, não tivemos nenhum indicador econômico, não temos falas de membros do Banco Central americano essa semana relacionada à política monetária, como eu havia comentado com vocês na agenda econômica, já que essa semana é o período de silêncio que antecede a reunião de política monetária de lá, que vai ser na semana que vem, ok? Então não tivemos nenhum drive específico por lá, a não ser tecnologia. Se vocês olharem a Nasdaq fecha muito mais positiva do que as outras bolsas, isso corrobora para a positividade do S&P, tá? E quem puxou principalmente a Nasdaq, minha gente, foram as ações da Tesla, ok? O JP Morgan, ele solta um relatório em que nesse relatório ele revisa o preço-alvo das ações da Tesla para um número muito maior do que as ações são negociadas hoje. Tá? As ações da Tesla são negociadas em torno de $270, se eu não me engano, e o JP Morgan solta um relatório falando que agora o preço-alvo dele é algo em torno de $400, um negócio bem maior assim. Isso, como vocês podem ver aqui nesse mapa das ações do S&P, a Tesla, se vocês procurarem aqui e encontrarem a Tesla, ela subiu mais de 10% no dia de hoje. Acaba corroborando para a positividade de todas as empresas de tecnologia por lá, tá? Bom, e por que o JP Morgan falou isso? Porque o que acontece? A Tesla, ela vai revisar e instalar novos computadores de bordo dos seus carros, que vai, segundo o relatório do JP Morgan, né, colocar ela em outro patamar, muito mais à frente do que os seus concorrentes, inclusive, relacionada a carros autônomos, tá? Então, de novo, a inteligência artificial aí fazendo preço nos mercados de tecnologia dos Estados Unidos, ok? Então, a Tesla fica muito positiva no dia de hoje e acaba puxando todas as empresas de tecnologia por lá, ok? Além disso, nesse final de semana, a secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos, a Janet Yellen, no seu discurso, ela fala que ela acredita fortemente que a economia dos Estados Unidos é forte e vai conseguir ter um pouso suave aí no seu controle de inflação, tá? Então, assim, isso também dá aquela animadinha nos mercados, mas de qualquer forma, os mercados seguem de olho no drive da semana dos Estados Unidos, que é o CPI que vai sair na quarta-feira, que é a inflação ao consumidor, que vai nos dizer ou nos dar pistas se esse reaquecimento da atividade americana é inflacionário ou não, ok? Isso, de qualquer forma, reforço. Provavelmente não vai mudar a expectativa do mercado em relação à decisão de juros dos Estados Unidos na semana que vem, que, em sua maioria, o mercado acredita numa manutenção dos juros, nem corte nem alta, uma manutenção dos juros. Mas isso pode se refletir nas decisões de juros das outras duas reuniões que ainda tem este ano, que, por enquanto, depois dos dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos, o mercado acredita ainda em manutenção, nas 3 reuniões deste ano. Vamos ver se os dados de inflação de quarta-feira vai manter isso daí ou vai alterar isso daí. E isso, havendo alteração, reprecifica os ativos não só dos Estados Unidos como no mundo, ok? Bom, de qualquer forma, bolsas nos Estados Unidos bem positivas no dia de hoje. Ok? Bom, quando a gente vem aqui pro Brasil, minha gente, aqui no Brasil a gente tem a bolsa bem positiva, e se vocês observarem, quem puxou mais, né, assim, milhares de ações, milhares é ótimo, mas assim, praticamente todas as ações do nosso Ibov ficam positivas no dia de hoje, mas o nosso Ibov ele é bastante puxado por empresas relacionadas ao minério de ferro, como vocês podem ver a Vale, e também bancos. O setor financeiro puxou bastante no dia de hoje, positivamente falando, né, principalmente porque, bom, na semana passada, na Câmara, o projeto o projeto, né, da JCP, ele foi pautado como urgente, tá? O que significa isso? Principalmente os bancos, eles usam o pagamento de JCP, juros sobre capital próprio, né? Eles usam esse pagamento como uma forma de compensação de imposto, tá? Para os acionistas e etc e tal. E aí existia um projeto na Câmara para acabar com isso. Na verdade, assim, primeiro era acabar com isso, acabar completamente com o juros sobre capital próprio. Depois o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, veio a público falar que na verdade não era acabar, mas na verdade alterar como é que era a regra atual, enfim. E o fato, vamos lá, o fato dele ter sido caracterizado como um projeto de urgência, o que significa? Significa que enquanto este tema não fosse votado na Câmara, todos os outros temas e pautas ficavam travados. Então, quando você pega um projeto, quando você pega alguma coisa que precisa ser votado na Câmara e o caracteriza como um caráter de urgência, ele passa na frente de todo mundo e ele trava o resto das pautas. Então, aquilo precisa ser visto e ponto final, tá? E aí, o que acontece? A Câmara tirou o caráter de urgência desse tema. Então, o que o mercado interpretou? Que provavelmente esse tema vai ser deixado de lado, vai ser esquecido. Tá? E isso, como eu falei com vocês, impactava muito mais fortemente o setor financeiro do nosso país. Então hoje, na medida em que tira o caráter de urgência, a chance disso se perder na Câmara é muito grande.
E acaba que isso traz uma positividade para o setor bancário do nosso país. E ele fica bastante positivo no dia de hoje, como vocês podem ver. Então nós temos um cenário positivo no mundo, um cenário positivo de commodities, pelo menos para o minério de ferro. O petróleo, dentro da estabilidade, acabou fazendo a Petro realizar um pouquinho hoje, mas assim, nada que pudesse atrapalhar a alta da nossa bolsa, né? Então nós temos um cenário positivo e também nós tivemos notícias positivas para as ações, principalmente dos bancos aqui do Brasil de hoje, ok? O nosso dólar, ele fecha no negativo no dia de hoje, seguindo a movimentação mundial do dólar. O dólar fechou negativo praticamente em todos os pares emergentes no dia de hoje, inclusive na maioria da cesta DX também. Tá, então a gente segue, na verdade, a movimentação mundial, então não foi uma movimentação só daqui, mas do dólar no mundo inteiro. Eu queria só falar um ponto aqui antes da gente terminar a reunião de hoje, que é relacionada ao Japão, para a gente colocar no nosso radar daqui para frente. Tá, minha gente? O que acontece? O Japão, ele sempre teve deflação, assim, durante muitos anos ele teve deflação no seu país, né? É como um problema, né? Porque se o país não cresce e a população japonesa já tem aquele perfil mais poupador, eles não têm tanta indústria por lá e etc. A própria característica do país faz com que o país seja um país deflacionário. Então, a política monetária do Japão sempre foi uma política de, por exemplo, taxa de juros negativa, para ver se dava aquela estimulada na economia. Pensem comigo, quando a inflação está muito alta, o Banco Central do país ele precisa subir a taxa de juros para controlar a inflação. E quando a inflação está muito baixa, até negativa, você precisa transformar essa taxa de juros negativa também. É uma das formas, na verdade, de política, uma das alternativas aí de política monetária, uma das ferramentas, né? O Banco Central, só que pós-pandemia, minha gente, a inflação estourou no mundo inteiro. E no Japão não foi diferente. Lá a inflação não estourou como nos outros países, Europa, aqui no Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Mas a inflação lá subiu muito. Só que, para eles, até um certo ponto, isso era bom, tá? Só que a inflação lá continua subindo a ponto de quê? De que o Banco Central japonês talvez vai ter que mudar a sua estratégia de política monetária super relaxada, taxa de juros negativa e tal, para começar a controlar essa inflação também, para ela não se perder e perder o controle completamente, tá? Mas vamos lá. Se por muitos anos o Japão, por exemplo, teve taxa de juros negativa, a maioria dos investidores, inclusive de dentro do Japão, inclusive o próprio governo japonês, não fazia sentido para eles investirem no próprio país. Concorda comigo? Porque a taxa de juros é negativa. Investir em títulos, em renda fixa e etc. do próprio país, porque senão você está perdendo dinheiro. Então o Japão, ele sempre exportou investimento. Ele sempre precisou investir fora do Japão. Certo? Só que na medida em que o Banco Central japonês anuncia, e foi isso que aconteceu esse final de semana, o presidente do Banco Central japonês, o Kazuo Ueda, ele anunciou nesse final de semana, em alguma de suas falas, etc., que talvez o Japão esteja pronto para mudar sua política monetária já em janeiro do ano que vem para uma taxa de juros de negativa para positiva. À medida que ele faz isso, aqueles títulos lá do Japão que não valiam a pena, porque ele tinha uma rentabilidade negativa, já que os juros era negativo, de repente eles passam a ficar atrativos. E o que pode acontecer, minha gente? Tanto o governo japonês quanto, né, os investidores em que tinham investimentos fora do Japão, eles podem passar a se interessar a trazer o dinheiro de volta para o Japão para poder investir dentro do próprio país. E isso faz com que aconteça o quê? A moeda do Japão se valorize frente ao dólar. Por quê? Porque para as pessoas trazerem esse dinheiro de volta, pensem comigo, eles precisam vender dólar e comprar ien. E aí acontece essa movimentação de valorização da moeda, que foi o que aconteceu de ontem para hoje na moeda japonesa. Só que esta movimentação, minha gente, ela pode tomar uma proporção muito grande. Muito grande. Nós estamos falando aqui de muito dinheiro. E uma reprecificação de ativos do mundo inteiro. Tá? Então, este é um tema que eu tô comentando com vocês agora, mas ele precisa entrar no radar de vocês, no meu, no de vocês, para que a gente passe a acompanhar isso daí, porque a depender das proporções, isso pode provocar uma movimentação mundial. Tá? Isso já tinha acontecido na hora que eles mexeram na faixa da curva de juros deles. Eu comentei com vocês isso há 2 meses atrás, não sei. Na hora que eles mexeram só nessa faixa, nessa banda aqui, já teve uma movimentação de dólar no mundo inteiro, né? O mundo inteiro refletiu isso daí, o câmbio do mundo inteiro refletiu isso daí. E isso pode acontecer, essa movimentação pode acontecer mais vezes e a gente vai ter que acompanhar de perto, ok? Só tô trazendo isso pra vocês, para manterem isso no radar de vocês. De qualquer forma, tivemos bolsa positiva aqui no Brasil hoje, por causa dos motivos que eu já expliquei, o dólar no negativo seguindo a movimentação mundial. E é claro que quando a gente tem um cenário de commodities positivas, de China positiva, né, de uma expectativa melhor para a China, principalmente os pares emergentes que têm maior relação comercial com a China, eles sentem isso, fazendo com que o dólar aqui enfraqueça também, que foi um outro motivador para o nosso dólar, certo?
Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado das explicações. Se gostaram, considerem dar um like no conteúdo aqui. E até o vídeo de amanhã. Beijo!